Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar a falar do capítulo 4, que trata de substâncias e misturas. Mas essa aula eu vou dividi-la em duas partes, tá certo? Na primeira parte nós vamos falar dos conceitos, ou do conceito de substância e mistura, o que significa substância e mistura. E depois, numa segunda parte, a gente vai aprender a classificar essas substâncias e misturas, tá bom? Então vamos lá? Eu coloquei aqui três substâncias químicas, né? A imagem, o nome de três substâncias químicas: água, alumínio e etanol. Mas a pergunta é, como é que eu sei que isso é uma substância? Né? Como é que eu vou saber? Para isso a gente precisa de definição do que é substância. Então vamos lá. O que é uma substância? É um material com propriedades físicas e químicas características e constantes. Então, quais propriedades físicas e químicas que eu estou falando? Tá aqui, ó. São essas daqui, ó. Ponto de fusão, ponto de ebulição, tá certo? Densidade. Então vamos lá, ó. O que eu quero dizer com propriedades físicas e químicas características? A densidade, por exemplo. Tá? Então só a água apresenta densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Ou pelo menos, esta é a densidade da água. Beleza? Ah lá, o alumínio tem um valor de densidade diferente. O etanol tem um valor de densidade diferente, ok? Pode ter duas substâncias químicas que tenham a mesma densidade? Até pode ter, tá? Porém, ele não vai ter todas essas características, esse conjunto aí de densidade, temperatura de fusão e ebulição, iguais, tá? Pelo menos um deles vai ser diferente, ok? Então vamos lá. Ó. Além de falar então da densidade, que é característica só dele, a gente pode chamar inclusive de densidade específica, né? Valor específico, massa específica que a gente chama, tá? Mas as temperaturas de fusão e ebulição, elas precisam permanecer constantes durante essa passagem, ou seja, durante a fusão e durante a ebulição. Lembra? A gente viu isso exatamente no capítulo anterior. Nós falamos que para as substâncias químicas, para aquele material puro, para a substância pura, durante o processo de fusão e de ebulição, a temperatura permanecia constante. Certo? Não mudava durante isso aí. Então eu tinha um valor muito específico e constante para a temperatura de fusão da água, do alumínio, do etanol, tá lá. Ó. Cada um tem um valor específico para isso e ele é constante durante essa passagem, ok? Muito bem. Para a gente retomar um pouquinho esse conceito de temperatura de fusão e de ebulição constante, o que significa isso? Vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos fazer os exercícios da atividade 1 da apostila, beleza? Então vai lá, pega a sua apostila, se você não tiver com ela, e abre aí na página onde tem atividade 1, beleza? Abre lá na atividade 1 e eu tenho lá o exercício 1, tá? Vamos lá, ó. O exercício 1 diz assim: a partir de 2019, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai proibir a fabricação, importação e comercialização de termômetros e medidores de pressão que utilizam colunas de mercúrio para diagnóstico de saúde. Então, ó, esses termômetros que a gente tem lá, né, para medir a temperatura, se está com febre ou não, né, eles têm aqui dentro um mercúrio, que é um metal líquido. Tá? Mas o mercúrio ele não tem um problema, ele é cancerígeno. Então, se esse termômetro, que é feito normalmente de vidro, cai no chão, né, a gente deixa exposto o mercúrio e isso pode ser problemático. Então, a gente não vai poder mais comercializar esse tipo de termômetro aqui nas farmácias, por exemplo, só aqueles digitais, tá bom? O objetivo é evitar danos à saúde ao ambiente, uma vez que o mercúrio é um material tóxico, tá lá. O que ele diz aqui para mim? Sabendo que a temperatura de fusão do mercúrio é de menos 39 graus Celsius e sua temperatura de ebulição é de 357 graus Celsius, assinale em qual condição a seguir ele não poderia ser usado. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou começar aqui dando uma dica para vocês e depois vocês vão tentar resolver o exercício sozinhos, ok? Então vamos lá, ó. Lembra que nós fizemos aqui na aula passada? A gente fazia assim, ó, fazia uma reta e aqui eu tinha a temperatura de fusão. No caso do mercúrio, é menos 39 graus Celsius, tá? E aqui nós temos a temperatura de ebulição, que no caso do mercúrio, 357 graus Celsius, beleza? Ó, nós vimos que se eu pegasse e colocasse o mercúrio num ambiente cuja temperatura é menor do que a temperatura de fusão, ele ficaria sempre no estado sólido.
Se fosse acima da temperatura de ebulição, ele sempre estaria gasoso. Mas se eu colocasse num ambiente com a temperatura entre a temperatura de fusão e de ebulição, ele ficaria no estado líquido, certo? Ó, para poder usar no termômetro do jeito que está aqui, o mercúrio aqui dentro ele tem que estar líquido, tá? Então ele não pode estar sólido, nem pode estar gasoso. Então, esse termômetro tem um limite que ele pode ser usado, ok? Então faz o seguinte, ó, dá uma pausa no vídeo aí e tenta responder qual dessas alternativas aqui está certa, certo? Depois que você achar qual alternativa, você continua vendo o vídeo, ok? Bom, vamos lá, ó. Como é que eu faço então para poder identificar em qual caso ele vai poder? Basta eu pensar assim, ó. Vamos lá, ó. Primeiro, para medir a temperatura ambiente, ou seja, se eu colocar esse termômetro numa temperatura ambiente, será que ele vai poder, o mercúrio aqui vai ficar líquido? O que eu preciso saber aqui? Que temperatura ambiente, sei lá, por volta de 25, 30 graus Celsius, é a temperatura em que a gente fica aqui, né? Quando tá, seja lá no verão, inverno, ou seja, pode chegar a temperatura até menores, temperaturas de 10 graus Celsius, né? 5 graus Celsius. Tem dia que está muito quente, pode chegar a 37, 38, mas fica nessa faixa aqui por volta de 25, 30 graus Celsius, tá? Esse valor então aqui, ó, 25, 30 graus Celsius, ele vai estar aqui no meio, ó. 25 vai estar aqui no meio. A 25 graus Celsius, 30 graus Celsius, 30 e pouco, o mercúrio vai estar no estado líquido. Então, assim, dá para medir a temperatura ambiente, tá? Bom, dá para medir a temperatura de ebulição da água ao nível do mar? A gente tem que lembrar qual que é a temperatura de ebulição da água. Eu mostrei agora há pouco aqui na tabela, né? Aqui qual era a temperatura de ebulição da água. Vocês lembram? Temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Ó, 100 graus Celsius ainda vai estar abaixo da temperatura de ebulição. Então, a 100 graus Celsius o mercúrio vai estar líquido. Então dá para medir, dá para usar para medir isso. Dá para medir a temperatura do chumbo fundido, que é de 327. Ó, 327 ainda é menor, tá, do que 357. Ainda vai estar nessa região aqui. Então vai estar líquido. Sim, 327 dá para medir. Dá para medir a temperatura de um alto forno, que é de aproximadamente 2.000 graus? Ó, não. 2.000 graus Celsius não vai dar, porque ele está muito acima da temperatura de ebulição. Se eu chegar nessa temperatura, o mercúrio aqui vai passar para o estado gasoso e obviamente não vai dar para usar ele como o termômetro medir a temperatura. Então, ó, esse é o que não dá para ser usado. Ó, não poderia ser usado, ok? Só para confirmar, para medir a temperatura de uma pessoa com febre. Uma pessoa com febre, tá até aqui ó, mostrando, ó, o termômetro, não sei se dá para vocês verem, né, a gente considera a febre quando ele aumenta, a temperatura é maior do que 37 graus Celsius. Então dá para medir, tá? A pessoa nunca vai chegar com uma febre de 357 graus Celsius, né? Então dá para medir sim, ok? Então lembraram um pouquinho disso, como é que a gente trabalha? Então vamos ver, ó, vamos fazer mais um exercício para a gente poder lembrar desses conceitos que nós vimos no capítulo anterior. Ó. Em um laboratório de química, um pesquisador começou a separar os materiais que ia usar em sua experiência. Ao pegar uma amostra de um metal, ele derreteu em sua mão. Observe a imagem a seguir. Então, assim, ó, ele foi medir lá, né? Pegar o material, ele colocou esse material, que era um pedacinho de metal, na mão dele. Só que esse metal acabou derretendo na mão dele, na palma da mão já derreteu, tá? Então ele fala assim, ó, lembrando que a temperatura do corpo humano é de aproximadamente 36,5 graus Celsius, né, quando a gente não está com febre, assinale o metal que se fundiu quando o pesquisador segurou. Então vamos lá, pessoal. Ó, eu tenho a temperatura de fusão de vários desses materiais. Então lembra? Ó, se eu estou aqui na linha, temperatura de fusão dele. Abaixo da temperatura de fusão, sólido. Acima da temperatura de fusão, líquido. Então, para ele ficar no estado líquido, a 36,5 graus Celsius, 36,5 graus Celsius tem que estar aqui, ó, certo? Ou seja, a temperatura de fusão desse metal tem que ser
menor do que 36,5 graus Celsius. Bom, o único metal nessa lista aqui que tem, né, temperatura de fusão menor do que 36,6 é o galho. Então, ó, só pode ser esse carinha aqui, beleza? E ele pergunta, qual é a explicação para que isso tenha acontecido? Bom, exatamente isso que nós acabamos de dizer. Isso aconteceu porque a temperatura, então vamos colocar aqui, ó, a temperatura de fusão do galho, certo? É menor que a temperatura do nosso corpo. Aí você põe lá, 36,5 graus Celsius. Beleza? Entendido? Muito bem, pessoal. Seguinte, já que a gente já viu o que era uma substância, né? Tem temperatura fusão constante, como essas coisas que a gente viu aqui, ó, o galho, que tem temperatura de fusão constante, é uma substância, o cobre, o alumínio, a gente já tinha falado, a prata, o ferro, o ouro, tudo isso são substâncias que têm essas características que nós falamos, tá? Beleza, mas o que é uma mistura então? Tá aqui, ó. Aqui também eu coloquei 3 exemplos de mistura: água e óleo, ouro 18 quilates, que é formado por ouro e prata, e água com sal. Ó, dá para perceber pela própria descrição que eu fiz aqui das misturas, né? O que significa uma mistura? Uma mistura é aquele material que é formado por 2 ou mais substâncias químicas, né? A gente chama essas substâncias aí dentro da mistura de componentes da mistura, tá? Então, se eu tenho mais de uma substância, então eu tenho uma mistura, não é puro, tá certo? O que é importante a gente lembrar, que a gente também falou no capítulo passado, para as misturas, lembra, ó, lá, a temperatura de fusão e de ebulição não é constante, então não apresenta propriedades físicas e químicas características e constantes, certo? Então por isso não é uma substância. Mas claro, né, basta a gente pegar aqui e imaginar que tenha mais de uma substância lá dentro, ok? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos testar se você entendeu o que é uma substância e uma mistura, olhando essa lista de materiais que a gente tem aqui, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, se você acha que aquilo é substância, você vai colocar entre parênteses ali S. Se você acha que é uma mistura, vai colocar M, ok? Algumas coisas, alguns exemplos desse daí, eu acho que vai ser até fácil de você identificar se é uma mistura ou não, porque boa parte deles você conhece. Talvez alguns você tenha dúvida, não tem problema. Faz o seguinte, ó, dá uma pausa no vídeo, tenta colocar cada um dessas respostas aí, se é substância ou se é mistura, tenta responder, depois você liga o vídeo de novo, volta a assistir o vídeo para ver a resolução, ok? Não tem problema. Se você ficar com dúvida, não tem problema, chuta aí. O que importa agora é a gente só tentar acertar isso daí. Vamos ver o que a gente sabe, ok? Então vai lá. Dá um pause e tenta fazer. Bom, vamos lá então para a gente poder fazer as respostas para isso daqui, pessoal. Como eu disse, alguns eu acho que vocês vão resolver com muita facilidade. Por exemplo, sangue. Sangue é uma substância pura ou é uma mistura? Bom, pessoal, sangue é uma mistura. Claro, a gente acabou de ver, vocês viram em biologia, já viram várias vezes em biologia, que o sangue é formado por um monte de coisa, né? Por água, por sais minerais que formam o que a gente chama de plasma, e tem mais as outras partes, as organelas, como os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. Mas vamos imaginar aí, ó, em termos de substância química, só o plasma do sangue tem água e tem sais dissolvidos, então isso já é uma mistura, ok? E vinho? O que vocês acham? Vinho é ou não uma mistura? É uma substância ou é uma mistura? O vinho também é uma mistura, pessoal, né? Da onde eu faço o vinho? O vinho eu faço da partir da uva. Eu pego o suco de uva, o próprio suco de uva já é uma mistura de um monte de coisa, né? Tem água, tem açúcares, tem alguns ácidos, né? Esses açúcares depois eu ponho para fermentar, esses açúcares viram álcool, e aí eu tenho o vinho, então claro, o vinho é uma mistura. Agora vamos lá, salmoura. Vocês sabem o que é uma salmoura?
Ó, o nome está dizendo aqui, não é aquela marca do sal não, tá? Salmoura significa uma mistura muito concentrada de sal mais água. Ah, bom, eu já acabei de responder, né? Salmoura, então, a gente usa para algumas atividades, principalmente para produção, por exemplo, de sorvete. A gente precisa de uma água muito, muito gelada, então a gente coloca muito, muito, muito sal nessa água aí e faz isso, ok? Para temperar, por exemplo, queijo também, deixa de molho, numa salmoura que a gente fala, tá? Mas eu já disse aqui, ó, a resposta está aí. Salmoura é uma mistura. Água com muito sal, ok? Muito bem. Granito. Você sabe o que é granito? Bom, provavelmente você deve ter granito aí na sua casa, né? A gente usa essa pedra, digamos assim, para poder fazer bancada, fazer soleira de porta, às vezes piso mesmo, né, de chão, mas é muito utilizado para fazer, por exemplo, a pedra lá onde a gente faz na pia do banheiro, onde a gente coloca a pia, né, propriamente dita, a gente faz aquela bancada de granito, tá? Se você não sabe o que é granito, né, tem um exemplo mais para frente, mas eu tinha comentado um pouquinho de granito, se eu não me engano, umas aulas anteriores, mas tudo bem. Granito também, pessoal, é uma mistura, tá? Ele é uma mistura de três minerais que a gente chama: quartzo, feldespato e mica, tá certo? Então, granito, esse daí obviamente não dava para vocês saberem, né? Se vocês não soubessem o que é feldespato, o que é o granito, né? Mas o granito é uma mistura de três minerais, que são esses três aqui, ok? Bom, cobre. Cobre é aquele metal que a gente usa para fazer fio. Será que cobre é uma substância ou uma mistura? Cara, cobre é uma substância, assim como o alumínio que a gente viu lá era uma substância, assim como o mercúrio que a gente viu que era uma substância, o galho que a gente falou no exercício anterior, ou seja, os metais, né, que a gente conhece, a maioria desses metais que a gente tem no nosso dia a dia são substâncias. Mas toma cuidado, existem misturas de metal, ok? Tem alguns metais que a gente utiliza no nosso dia a dia que são misturas, por exemplo, bronze, tá? Eu falei aqui, já tem lá para frente aqui, a gente vai falar, né, num item mais para frente aqui. Mas tem vários metais aí que a gente utiliza no nosso dia a dia que são misturas, tá? Mas o cobre não, o cobre é uma substância. E suco de laranja? Bom, o suco de laranja não precisa nem falar, né? Que nem o suco de vinho, de suco de uva que eu fiz o vinho aqui, né? É uma mistura, tá? Vamos lá, água mineral. A água pura, a água, eu sei que é uma substância, nós falamos lá antes, né? Mas o que significa água mineral? É porque esse daqui tem minérios ou tem alguns sais dissolvidos, tá? Então são esses minerais aqui. Bom, se tem sal dissolvido dentro dessa água, então, pessoal, a água mineral é uma mistura, ok? Vamos lá, ouro 18 quilates. Bom, isso daqui tá na cara lá. É uma mistura de ouro, prata e cobre. Elas são três metais que a gente falou aqui. Então não dá para isso aqui, eu tenho certeza que vocês acertaram. É uma mistura, tá? Ar não poluído. Pessoal, vocês já aprenderam. O ar ele é formado quase que na sua totalidade por dois gases, né? Gás nitrogênio, que a gente tem em torno de 78% mais ou menos do volume do ar, e oxigênio, O2, que a gente tem aqui aproximadamente 20% do ar. Tá? Isso pode variar um pouquinho, mas basicamente isso. Então, mesmo o ar, mesmo que não tenha poluição, se a gente imaginar um ar extremamente puro, a tal do ar puro, na verdade ele não vai ser puro, né? Porque não vai ser uma substância, ele vai ser uma mistura, tá? Então, mesmo quando a gente fala, nós estamos respirando um ar puro, quimicamente falando, não é um ar puro, né? Porque ar é uma mistura, ok? Vamos lá. Medalha de bronze. De novo aqui, ó. Dois metais. Então, se tem dois metais, duas substâncias, isso é uma mistura. Esse ficou fácil, eu falei no começo, né? Que é alumínio. Alumínio é o que, ó? Alumínio é uma substância, né? Assim como o cobre, assim como só o ouro, só a prata, só o cobre, só o estanho, tá? Isso aí é uma substância. E por último, o leite. Bom, o leite é uma mistura de água, gordura, proteínas, não é isso? Já disse então, leite é uma mistura. E aí, pessoal, achou difícil identificar?
Pois é, né? Não é muito simples a gente simplesmente olhar para o nome das coisas e saber se elas são substâncias ou se são misturas. Né? Se eu não sei a constituição do que aquilo é feito, fica muito difícil fazer, tá? Mas esse exercício era mais ou menos para isso mesmo, para mostrar para vocês que não é bem assim que a gente gostaria que vocês entendessem sobre o que é uma substância ou uma mistura. Tá? Eu quero classificar, eu quero que vocês entendam ou saibam identificar se eu estou falando de uma substância, se eu estou falando de uma mistura, de uma outra forma. Só que para isso, a gente precisa primeiro aprender a representar as substâncias químicas, aprender a representar os elementos químicos. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Então, até lá!